Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem aí da semana passada para cá. E hoje a gente vai iniciar a aula de número 4, na verdade, que no material coloquei 3. A gente vai iniciar a aula de número 4 e vamos começar, né? Acho que já deu um tempinho para o pessoal chegar. Se tiver mais alguém que for entrar depois, eu vou anotando. Vou anotar aqui o nome de vocês para depois lançar as presenças. Dia 16. Bom, então temos a Catiele, o Alan. Se vocês quiserem já ir abrindo o CPC e o Código Civil, é o que a gente vai utilizar, né? Vou pegar o meu aqui também. É lá no artigo... Deixa eu ver onde inicia. 569, tá? Do CPC. Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Se vocês não tiverem com problema de me ouvir, alguma coisa, me avisem. Eu vou dar aula agora para vocês antes e depois, ao final, a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá? Que eu passei para vocês na atividade 1. Então, acho que vai dar um tempinho aí para a gente corrigir. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre duas ações, na verdade, né, que são relacionadas, estão no mesmo procedimento, que é a de divisão e demarcação de terras particulares. Até o pessoal do Noturno comentou que eles estavam um pouco com dificuldades a respeito dessa matéria. Eu imagino que seja por conta de que vocês estejam vendo agora procedimento comum, né, e teoria geral, e muitas coisas da matéria de direito civil vocês ainda não viram antes, né? Como, por exemplo, essas questões de condomínio, de direito de vizinhança. Então, realmente vai parecer um pouco mais difícil agora, mas depois vocês vão acostumando. E um pouco também se deve à própria ideia da aula, né, a noção da aula da disciplina, né, de que não tem uma sequência lógica de conteúdos. A gente segue mais ou menos o que o código prevê, e como são procedimentos especiais, cada um vai ter o seu jeito, o seu procedimento específico, né? Por isso que é especial. Então não vai ter uma lógica para vocês acompanharem e falar, olha, primeiro vem isso, depois aquilo. O que a gente tem aqui é a lógica do CPC, né? A ordem que ele traz, mas isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar um conteúdo que está lá no final e depois vir num conteúdo que era antes, no CPC. Tanto faz. Mas a gente prefere seguir o CPC para não criar tanto problema e facilitar para vocês se organizarem na hora de acompanhar o código. Talvez na próxima aula a gente só pule a parte de inventário. Eu tenho que discutir. Eu até iria colocar na aula de hoje a ação de dissolução parcial de sociedade. Ela não é tão grande, só que tem vários detalhes que eu queria explicar bem, porque envolve direito empresarial, né? E até para mim é um pouco difícil, porque eu também tenho tanta familiaridade com direito empresarial. Mas aí eu quero estudar bastante para poder explicar para vocês de uma forma mais clara. Então, apesar da matéria ser curta, eu iria trazer junto com essa, que também não é tão longa, eu resolvi deixar. A gente vai trabalhar ela e alguma outra um pouco mais curta,
Porque a próxima tem essa de sociedade e tem inventário. Que inventário a gente vai demorar pelo menos 2 aulas, eu imagino. Então, eu vou precisar pular inventário para a gente voltar depois, para não ter problema. Deixa eu aceitar a Valdeína. Então, pessoal, vamos lá. Essa matéria ela vai estar, como eu já disse, lá no CPC, no artigo 569 em diante, tá? Código Civil, aproximadamente lá no 1297, e os que estão seguindo ele. O que seria, então, né? Vamos falar um pouco das noções iniciais aqui dessas ações de divisão e demarcação de terras particulares. Como eu disse, são duas ações, tá? Separadas, só que como elas são muito próximas no conteúdo, né? Até na matéria que se é discutida, então o código resolveu tratar no mesmo tópico, né? No mesmo capítulo do procedimento, que é bem similar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente falando aqui de ação de demarcação, a gente tem que saber o que é demarcação, né? Primeiro, ter noção de que a gente está falando de terras particulares. O que isso significa? Terras particulares quer dizer que a gente está falando de imóveis. Tá? Eu vou usar os exemplos, na maioria das vezes, de imóveis rurais. Só que, na verdade, isso não quer dizer que esses processos não se apliquem também aos imóveis urbanos, tá? Já que vocês vão ver aqui os casos, né, como que isso é feito, e tanto faz, se é rural ou urbano. A questão é que tem que ser particular, ou seja, não se aplica a propriedades do poder público, tá? Terras públicas em si não se aplicam a esse tipo de coisa. Então, a demarcação em si, ela está disposta lá no Código Civil, a gente já vai ler o artigo, mas em síntese, ela significa que esse tipo de ação ela tem como objetivo obrigar o proprietário do prédio confinante a extremar os respectivos prédios, fixando novos limites ou aviventando-se os já apagados. O que isso quer dizer, né? Imaginem que existam aí dois sítios, né? Até coloquei o exemplo por escrito, para facilitar para vocês na hora de estudar aqui. Então imaginem que tem dois sítios, né? Essas propriedades, elas têm uma cerca que divide de um lado de um proprietário A, de um lado do proprietário B. E pode ser, por um acaso, que essa cerca venha a sumir, né? Ou alguém destruiu essa cerca nesse período de queimadas, né? Pode ser que tenha sido queimado também. Então, caso você precise aí encontrar novamente esse limite entre as propriedades, existem casos em que você tem resquícios, já sabe onde é só realmente fazer uma cerca nova. Mas existem casos de que não tem mais sinal de onde era o limite. Às vezes uma propriedade muito antiga, em que as pessoas já há muitos anos não sabem onde é o limite exato, sabe? Então, dependendo da extensão, 1 metro para lá ou 1 metro para cá pode dar uma diferença bem grande na quantidade total de terra, né? Então, é por isso que é importante saber fixar exatamente. E existem casos também de que, apesar de você saber onde é o limite, existe aí um conflito, principalmente em decorrência dos próprios títulos mesmo, né, das matrículas dos imóveis, dizendo, por exemplo, a minha matrícula, o meu imóvel, no meu documento, né, na minha escritura, fala que o meu imóvel vai até tal ponto. Depois vou citar, eu até criei dois retângulos lá para dar de exemplo para vocês no final. Mas o meu imóvel fala que o limite da minha propriedade é aqui. E o título, a escritura do meu vizinho, fala que o limite é além disso, né? Então, haveria uma área ali que tanto a minha escritura quanto a escritura do vizinho dizem que é de propriedade do seu respectivo dono. Então, haveria um conflito, não sei onde é o limite. Isso tudo é resolvido por meio da ação de demarcação. Então, por meio desse processo judicial, o juiz vai fixar o limite, ou então vai mandar, o que eles chamam de aviventar, né? Ou seja, vai renovar o limite, né? Vai ver onde era o limite correto
e vai mandar construir uma cerca nova, né, digamos assim. Então vamos fazer a leitura dos artigos para depois continuar aqui. Pessoal, bom dia para quem está chegando. A gente está falando sobre ações de demarcação e divisão de terras. Eu vou achar lá no Código Civil, é o 1297. Ó, o 1297 vai dizer o seguinte, do Código Civil. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural. Prédio é o quê? É a sua propriedade, o seu terreno, o seu sítio, a sua fazenda. É o prédio urbano ou rural. E pode constranger o seu confinante, que é o vizinho, né, o que tem limite ali com a sua fronteira ali da sua propriedade, constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios e a aviventar rumos apagados ou a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas. Então, eu não sou obrigado a fazer uma cerca sozinho e por minha conta. Eu até posso, se eu quiser, mas eu não sou obrigado e muito menos definir o limite por conta própria, já que muitas vezes não se tem ao certo um limite correto. Parece que é algo tão distante, só que isso é muito comum. Eu até pesquisei, se vocês quiserem também, faça uma pesquisa de jurisprudência naquele site Jus Brasil, digita lá, ação de demarcação de terras. Vai aparecer uma infinidade de processos, né, de julgados, e que discutem sobre essas questões. Eu até tenho um caso também. Meus pais têm um sítio lá no interior de São Paulo e o sítio mais antigamente era da minha avó, do meu bisavô, e na época dos mais antigos ali tinha a divisa fixada, né, ao certo. Só que depois de muito tempo, como eu venho falando para vocês, foi se perdendo, foi desmanchando essa cerca e não fez outra, tanto de um quanto do outro lado, né? Tanto o vizinho também não fez, quanto a gente também não, porque era uma estrada. Então, todo mundo sabia que a divisa, né, entre as duas propriedades era no meio da estrada. Só que depois de um tempo, esse outro vizinho do sítio, ele arrendou a propriedade para plantação de cana-de-açúcar. E a usina, né, vocês sabem que muitas vezes eles acabam, ah, não vou falar invadindo, né, mas eles acabam passando por cima, né, de alguns marcos, de algumas coisas que ainda poderia existir. Então tinha ali nas extremidades algumas marcações de cerca mesmo para se definir o limite. Só que como o vizinho arrendou o sítio para plantar cana-de-açúcar, eles vêm com caminhão, com máquina, né, e vai arrancando tudo. Aí foi passando o tempo até que se perdeu esses marcos. Só que a questão é que nas escrituras menciona, né, as medidas e tudo mais. Então é só contratar um profissional, um engenheiro, agrimensor, alguma coisa do tipo, e pedir para medir, né? Só que o proprietário do sítio vizinho não está concordando com o local onde foi fixado. Não exatamente do nosso, mas de uma prima que ficou ao lado, né? Que era oriunda da mesma propriedade antiga. E ao que tudo indica, pelo que até meu pai comentou, realmente a divisa, a linha divisória da propriedade dela tá equivocada. E não sei o que vai se resolver daquilo. Provavelmente vai resolver de forma amigável. Eles devem contratar algum engenheiro em conjunto para definir ali os limites. Mas caso não fosse de forma amigável, qual que seria uma saída? É uma ação desse tipo, de demarcação, que aí levaria-se os títulos, as escrituras, as matrículas dos imóveis para o processo, né? E também seriam, se fosse o caso, o juiz iria mandar fazer uma prova pericial, colher depoimentos de testemunhas, né, para verificar, tudo isso é considerado, para verificar onde de fato era a divisa, né, onde era a cerca divisória dos sítios.
Então, só dando exemplos para vocês entenderem, talvez ficar um pouco mais. Vamos ler o 569 também, do CPC, que é o início aqui, né? 569 diz: cabe, e aí o inciso 1, ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-lhe novos limites ou aviventando-se os já apagados. É aquilo, basicamente, o que fala no Código Civil também, tá? Mas está ligada essa ação ao direito de vizinhança. Esse direito de vizinhança por quê? Porque é o direito que vai discutir ali essas relações de propriedades limítrofes, né, que fazem fronteira uma com a outra. Então, ela está ligada ao direito de vizinhança, ao contrário da ação de divisão, tá? Que é relacionada a outro tipo de coisa. Vocês vão ver que são duas ações aqui hoje, para quem entrou depois. Os imóveis, eles pré-existem antes da ação, ou seja, antes de você entrar com o processo, existiam dois imóveis ou mais que estejam discutindo os limites, diferente da ação de divisão, que vocês vão ver que era um imóvel só que é repartido, ele é dividido. Já na ação de demarcação, não. Como o nome já diz, né? Vai se demarcar, vai se fixar os limites, as fronteiras desses imóveis. Então vamos para o exemplo aqui. João tem um sítio vizinho ao de André. As propriedades eram separadas por uma cerca que, após determinado tempo, apodreceu e caiu. Não sendo mais possível visualizar os limites de cada um dos sítios, tá, esqueci do ponto. Caso André se recuse a ajudar no levante de nova cerca, João pode propor ação de demarcação para obrigar o André a fazer a sua parte da cerca ou então a arcar com os custos na proporção que lhe cabe. Além, né, dessa questão dos custos, o objetivo primordial mesmo é saber onde é o limite, né? Já que, como eu disse, muitas vezes o limite é perdido. Se você tivesse a cerca ali, não teria necessidade de ajuizar uma ação como essa, tá? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui. Deixa eu mostrar, eu trouxe aqui ao final dois quadros aqui só para tentar ilustrar de forma prática. Quando se tem esse tipo de processo, geralmente se contrata um profissional para fazer, né, o levantamento, né, da área do imóvel, uma planta, né, digamos assim, um memorial descritivo de todo o bem, todo o imóvel. Então vamos imaginar essas duas propriedades aqui, a propriedade A, que é essa daqui menorzinha, a propriedade B aqui é maior. Nesse caso, pessoal, vamos imaginar que essa cerca divisória entre as duas aqui, vocês estão vendo que tem umas... aqui imagine que seja uma cerca, né? Essa linha aqui entre as duas, né? Que é onde divide. Imaginem que enfim, pelo decurso do tempo mesmo, a cerca foi apodrecendo, caindo, né? E não fizeram cerca nova. E aí depois, quando alguém foi resolver fazer uma divisa, uma cerca, não se sabia mais ao certo se a cerca passava para cá, se a cerca passava para cá. Então, não tinha mais uma diretriz muito correta. E aí gerou certo conflito entre os dois aqui, porque um acha que o ponto é em tal lugar, o outro acha que a cerca é no outro lugar. Então, quem tem que discutir isso, quem tem que decidir é o juiz, né, no processo. E aí vamos imaginar que o proprietário A, diante da recusa do proprietário B aqui, tá, da propriedade B, em fazer a divisão, a cerca nos limites corretos, ele tem que ajuizar uma ação de demarcação e o juiz vai decidir, olha, realmente a linha divisória é aqui e não aqui, né? Vamos voltar aqui então. Tudo certo? Vocês entenderam assim por cima o que é e para que serve, pelo menos a ação de demarcação? Eu vi que a Sul e a Valdeir entraram aqui depois. Eu vou anotar o nome na lista, tá? Para depois não esquecer.
Bom, pessoal, então, em síntese, a demarcação seria isso, tá? É você, diante de uma dúvida em relação aos limites da propriedade, tá? As fronteiras da sua propriedade, seja rural ou urbana. Estou dando o exemplo da rural porque é mais comum, mais fácil de visualizar. Mas pode ser num terreno também na cidade que, por exemplo, não tem muro em nenhum dos terrenos e você não sabe mais onde que começa e onde que termina um. E aí tem que ajuizar uma ação como essa. O segundo tipo de ação que a gente vai ver hoje é a ação de divisão. Aqui é um pouco, apesar do procedimento ser basicamente o mesmo, é um pouco diferente quanto ao conteúdo. A divisão, ela é proposta por um condômino para obrigar os demais consortes, né? Na verdade, condôminos, demais condôminos a extremar os quinhões. O que que isso quer dizer? O que que é condômino, primeiramente, né? Não sei se vocês já tiveram, eu acho que não ainda, esse conteúdo, mas quando uma propriedade ou um bem está em condomínio, é quando existe mais de um dono, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que as pessoas receberam um imóvel rural por herança, né? Até é o exemplo que eu dei aqui, mas receberam por herança e esse imóvel ele ficou de propriedade em conjunto ali, não ficou separado. Tal lugar é de fulano, tal lugar é de ciclano. Não teve uma separação. Então ficou a totalidade do imóvel pertence a todo mundo, tá? A duas ou mais pessoas. Então pode ser 20 pessoas aí proprietárias do imóvel, até mais se quiser, depende do tamanho. E então, condomínio é isso, em síntese, né? Vocês vão ver em matéria específica. Mas em síntese é isso, é você estar em domínio, né? Mais de uma pessoa tem o domínio, a propriedade sobre um bem, tá? Pode ser, no geral aqui é imóvel, né? Que a gente vai falar sobre isso hoje. Então você tem esse condomínio, que são mais de uma pessoa, duas ou mais pessoas que detêm a propriedade sobre o bem imóvel. Diante disso, já que ninguém é obrigado, tá, por lei isso, ninguém é obrigado a permanecer em condomínio com os demais, pode algum deles querer se separar, querer definir, falar, olha, o meu imóvel começa aqui e termina ali, o seu, vocês que se virem se vai permanecer em condomínio, eu não quero nem saber, mas algum condômino ele pode querer se separar dos demais para poder realmente, né, exercer ali é, a posse, a propriedade, assim como na sua totalidade sobre o seu bem exclusivamente, para não ter que depender de decisão de outras pessoas, para, enfim, em relação ao imóvel. Então é possível isso. Vamos ler o 1320 do Código Civil. 1320, ó. A todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, né, que seria o bem, o imóvel, no caso, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Então é isso, pessoal. O Código Civil, ele autoriza que a pessoa, o condômino, né, a pessoa que está, que tem a propriedade em comum, ele pode a qualquer tempo demandar essa divisão justamente para extremar ali, para fixar os limites da sua propriedade exclusiva. Então não vai ter mais um condomínio, tá? Vai ser uma propriedade totalmente separada, que só ele é dono. É uma forma de extinguir essa comunhão, como eu já disse. Então a pessoa não vai mais ficar em comunhão desse imóvel com os demais. Vamos pensar aqui nos irmãos. Não vai mais depender dos irmãos para tomar as decisões sobre o seu próprio imóvel. Vai poder vender para quem ele quiser, vai poder fazer o que ele bem entender no seu imóvel, não vai depender da decisão dos outros, como se fosse no condomínio. E aqui um detalhe, né, que eu disse antes também. Na divisão, existe um imóvel só anterior à ação, diferente da demarcação, que existiam dois, né, que nem eu disse. Então, o imóvel, para ser em condomínio, ele tem que ser uno, né? Ele tem que ser único.
Então, é isso, tem que ter um imóvel só, e aí, com o decorrer do processo e da ação, é que vai ocorrer essa divisão, né? Então, é por meio da ação que ocorre a divisão. Também pressupõe que o imóvel ele seja divisível, tá? Porque se não tiver como dividir o imóvel, não tem como fazer a ação de divisão. A menos que, né, caso não seja divisível, vai ocorrer uma alienação judicial do bem e vai fazer o que eles chamam de divisão econômica, né? Que é a divisão do dinheiro, da venda do imóvel. E, e como que ocorre, né? Quando que sabe que o bem é divisível ou não? Isso varia muito. Eu não sei aqui no estado, mas no estado de São Paulo existe... Bom, todos os estados existem o que se chama ali de a unidade mínima, né, de propriedades rurais. Então, tem um certo tamanho que não pode ser dividida, não pode ser repartida menos que aquilo. Então, se você tiver uma propriedade e quiser, por exemplo, no estado de São Paulo, vou dar o exemplo de lá que eu tenho mais conhecimento. Salvo engano, a propriedade mínima, né, a unidade mínima de terra, ela é de 1 hectare, 1 hectare aproximadamente, um pouco mais, não é até mais, 1 hectare, 1 hectare e meio, mais ou menos, sabe? Então é uma unidade mínima que, menos que aquilo, você não consegue tirar uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Então não tem como dividir, não tem como você separar em duas propriedades se você quiser, por conta do tamanho mínimo. Então, cada estado, cada localidade fixa um tamanho mínimo de propriedade, tá? Para divisão do solo. Tanto, isso vale até para divisão de terrenos urbanos também, tem os limites mínimos. Vocês vão ver isso em direito e também direito das coisas, acho que toca um pouco nesse assunto. Mas existe essa unidade mínima que menos que aquilo você não consegue dividir o bem, tá? Então, no caso de imóveis. Então, para que o imóvel seja divisível, por exemplo, se o mínimo é de 1 hectare e meio, para que o imóvel seja divisível, tem que ter pelo menos o dobro, né? Para você dividir e as duas partes, né, elas poderem ter a abertura de uma matrícula, pelo menos, e poder ser separadas. A menos que você tenha uma propriedade ao lado que você vá anexar uma com a outra, aí pode ser uma parte menor, desde que a propriedade que fique remanescente, ela tenha a unidade mínima permanecendo ainda. Mas isso não vem ao caso. É só para vocês entenderem que para se dividir o imóvel, a, ele tem que ter pelo menos ali, vamos imaginar o dobro, né, da unidade mínima exigida pela lei da localidade. Então, no caso do exemplo que eu dei, teria que ter pelo menos 3 hectares no imóvel para você poder dividir os dois e cada um ter 1 hectare e meio, então poder abrir sua matrícula própria, né? Tudo certinho, lá no cartório de imóveis. Então, pressupõe essa divisão do imóvel, que ele seja divisível, como eu já disse, se não tiver como dividir, não tem como o juiz mandar também, né? Tem que ser um pedido possível. Do contrário, vai ser alienado, né, vendido e repartido o dinheiro. O dinheiro você consegue repartir aí até unidades mínimas, né? Então não tem problema. O exemplo que eu trouxe escrito para vocês é o seguinte: Paula e Ana são irmãs e receberam de herança um sítio que permaneceu indiviso entre elas, ou seja, ambas, depois da partilha e tudo mais, no inventário, ficaram com o imóvel em sua totalidade para as duas, tá? E como Paula tem intenção de se casar e construir sua residência no referido imóvel, tendo procurado Ana para dividir amigavelmente a propriedade, mas sem sucesso, pode ajuizar a ação de divisão em face dela, para fixar os limites da parte que cabe a cada uma delas no imóvel. Ele será dividido em dois, né, já que são duas irmãs, e as irmãs não mais ficarão em condomínio, pois terão cada uma o seu sítio separado. Então,
Ainda nesse desenho, nessa figura aqui que eu levei ao final, vamos imaginar que o imóvel como um todo, deixa eu tirar essa daqui, que o imóvel, a totalidade do imóvel fosse essa daqui, né? O sítio quadrado aqui, que é pertencente a Paula e a Ana em conjunto, né? Ou seja, ambas têm a propriedade, né, o domínio de todo o bem. Como eu disse, em determinado momento, uma delas quis promover essa separação, essa divisão. O bem é divisível, vamos imaginar que seja uma propriedade de grande porte, e é possível dividir. Então, ela vai procurar a irmã não tem interesse, não quer, a saída é uma ação judicial. Porque elas podem fazer a divisão amigavelmente, tá? Desde que ambas sejam maiores, capazes. Então, procura um engenheiro, tudo mais, vai para o cartório, faz todo o procedimento extrajudicial. Não tem problema. Só que quando tiver um conflito, a saída, ou então uma parte incapaz, a saída é judicial. Então vamos pensar que, deixa eu pegar um, aqui acho que dá para desenhar em cima. Ambas querem fazer a divisão do imóvel, né? Como que vai ser dividido? Se a proporção ideal de cada uma delas é 50%, então vai ficar 50% cada uma. Vai contratar um profissional e vai ser dividido aí o imóvel. Então, vão ser originadas desse imóvel antigo aqui, ó, quadrado, que era em condomínio das duas, vão ser divididos e originados outros dois imóveis totalmente diferentes. Então, o imóvel de Paula, por exemplo, esse, e o imóvel de Ana é somente esse aqui. Então, percebam que, neste caso de divisão, há justamente essa separação, né, de um imóvel anterior, que era único, em mais de um. Aqui no exemplo foram dois, só que poderia ser quatro. Então, faria da mesma forma, né? Se tivessem quatro condôminos aqui, com a mesma fração ideal, se dividiria em quatro, normalmente. Então, cada um ficaria com a sua parte do bem aqui, tá? Com seu imóvel separado, na verdade. Então, só para ilustrar aqui como que seria, né? Essa questão da divisão. Vou voltar aqui. Entre ambas, tá? Ambas as ações, tanto demarcação quanto a divisão, vai ser necessária a fixação dos limites extremos e as dimensões do imóvel, tá? Ou dos imóveis. Por quê? Não adianta você também querer uma divisão sem você poder demarcar os limites da totalidade do imóvel, já que no exemplo que eu dei para vocês, se não tiver uma certeza de quais os limites, né, os extremos do imóvel, pode ser que se reparta entre os condôminos e depois venha a se descobrir que a divisa do imóvel, a cerca, não era no local. Aí um deles vai ficar com menos, outro vai ficar com mais, não tem essa possibilidade. Primeiro tem que ter certeza dos limites totais do imóvel, tá? As suas dimensões e os seus extremos. Como eu já mencionei, podem ser feitas de forma amigável por escritura pública. Isso é o que ocorre também, bastante casos, tá? Se as partes forem todas maiores, capazes e de acordo, tá? Então, além da capacidade da maioridade, elas têm que estar de acordo para divisão ou para demarcação. Então, se não tiver de acordo ou tiver menor envolvido, incapaz envolvido, é somente judicial. Alguns autores até mencionam que se as partes estiverem de acordo, mas tiver algum menor ou incapaz no meio, seu representante pode assisti-lo, né, ou representá-lo, e vai depender de homologação judicial. Mas outros dizem que a saída é somente judicial mesmo. E é o que acaba acontecendo, porque muitas vezes a parte acaba saindo mais barato você entrar com processo judicial, a depender do caso, porque muitas vezes você consegue justiça gratuita. Então você não precisa arcar com os custos, né, de
um profissional e tudo mais para fazer a demarcação e tudo mais. Agora, se tiver que pagar custas, geralmente compensa fazer pela via extrajudicial mesmo. Ambas também podem ser totais ou parciais, ou seja, eu tenho o imóvel e eu quero demarcar somente uma parte dele, da divisa, da fronteira dele, porque o restante ou não é necessário, ou eu não quero no momento, mas geralmente não é necessário. Acho que travou, pessoal. Acho que travou um pouco. Aceitar o Rodolfo aqui. Acho que agora deve estar um pouco melhor, eu imagino, né? Falando que a qualidade da rede aqui não tá boa. Então, pessoal, voltando. O que eu estava dizendo aqui. Elas podem ser totais ou parciais, né? Então, como eu disse no exemplo, tanto eu posso querer demarcar somente uma divisa, né, uma fronteira com um dos vizinhos, que talvez deu mais problema, o outro eu consegui resolver de forma amigável. Então, não precisa ajuizar uma ação para definir exatamente todos os limites do imóvel. A mesma coisa com a divisão. Eu posso tanto. Vamos imaginar um exemplo de um imóvel que seja de propriedade de 5 pessoas, tá? O imóvel. Como nenhum deles é obrigado a permanecer em condomínio, e também não são obrigados a sair do condomínio, então um deles pode querer fazer a divisão da sua parte. Então ele vai extinguir o condomínio em relação a um ou dois deles, por exemplo. E os demais preferem continuar da mesma forma. Então você pode dividir o imóvel em relação a uma pessoa, uma parte, e o restante pode continuar em condomínio. Nada impede. E pode ser de forma total também, né? Que aí é todo mundo. A ação, como as outras que a gente vem falando, também tem um caráter dúplice. Ou seja, ambos podem fazer os pedidos ali, tanto o autor quanto o réu, e até porque ao final pode ser que tanto o autor quanto o réu possa ser condenado, por exemplo, na demarcação, a restituir uma faixa de terra que tinha ultrapassado os limites. Na divisão, a mesma coisa, né? Então, ela tem esse caráter dúplice. Quanto à natureza, se é real ou pessoal, existe muita divergência na doutrina também. Então, isso daí assim, isso é para vocês estudarem mesmo, só estou alertando que existe divergência, mas ela se aproxima mais com a natureza real. Então, é por isso que ela precisa sempre da outorga conjugal. O que é essa outorga, né? Se você está querendo ajuizar um processo que envolva a questão de limites ou de divisão da propriedade, você vai precisar da autorização do cônjuge, se você for casado. Então, a autorização da mulher, é o que se chama de outorga uxória, tá? É assim, uxória. Isso é a outorga da parte da mulher. Por parte do marido, é a que se chama de marital. Tem outros nomes também, mas no geral são esses dois. Atualmente tem se considerado essa nomenclatura de conjugal para evitar aquela ideia de sociedade muito patriarcal mesmo, em que só a mulher que tem que somente autorizar, ela não pode exercer os direitos, mas enfim, não faz parte da discussão aqui. Mas, em síntese, lembrem que precisa sempre da outorga do cônjuge, né? Do cônjuge, do marido, enfim, até se for união estável, já que o bem aqui ele vai pertencer a ambos, né? Então não tem como somente um figurar no polo ativo ou passivo do processo, a não ser que seja uma pessoa casada com separação total de bens. Desculpa. Em relação à competência para julgar o processo, sempre lembrar que é na situação da coisa, né? Ou seja, onde fica o imóvel. Já que eu já expliquei para vocês na aula passada isso, né?
que nesses casos que envolvam imóvel, sempre vai ser no local de onde o imóvel fica, por conta de ter a facilidade de contato com o bem ali, se precisar. Nesse caso aqui, existe perícia, então vai ter que ir um profissional, então é muito mais fácil o processo correr no local onde o imóvel fica. E quem pode propor, né? Quem pode entrar com esse tipo de processo? Na demarcação, os proprietários ou condôminos também, né? Já que você pode, no imóvel em condomínio, ou seja, de propriedade de mais de uma pessoa, ele também pode querer somente demarcar os limites, tá? Não precisa necessariamente querer só uma separação, uma divisão. Então, o proprietário ou condôminos, no polo ativo, ou seja, propondo ação, ao redor, que você queira discutir a divisa. Na ação de divisão, somente o condômino, né, que também é proprietário, no caso, no ativo, e os mais condôminos no polo passivo. Ou seja, um proprietário juiza para os proprietários com imóvel, né? Então, é um condômino em face dos demais, já que ele quer a separação, a divisão do imóvel da parte dele. Há a possibilidade de cumulação de demandas. O que isso quer dizer? Você pode solicitar tanto a demarcação, como eu já disse, que às vezes é até necessário, mas primeiramente vai ser resolvida a questão da demarcação do imóvel e depois, somente depois, a divisão. É aquilo que eu disse, não tem como você dividir um bem, uma fazenda, um sítio, sem fixar os limites extremos dele. Então, no desenho que eu fiz aqui, não tem como você dividir esse imóvel aqui em quatro, ou em quantas partes forem necessárias, sem você fixar, falar, olha, a divisa dele passa aqui na parte norte, na parte leste é desse traçado, tá? E assim sucessivamente. Porque se eu divido o imóvel e depois eu descubro que a real, que a real linha divisória dele seria, por exemplo, essa linha divisória aqui seria para cá, vamos pensar que teria um outro, todo esse tamanho aqui. E aí, de quem que é essa propriedade, né? Eu dividi achando que a divisão, que a linha divisória era aqui, tá? Era no final dessa linha azul aqui. Então, ajuizei todo o processo, tudo mais, fiz a divisão. Só que depois descobri que o imóvel, na verdade, tinha um outro tamanho, uma outra dimensão, que viria até aqui. E aí, o que vai fazer com isso? Vai dividir de novo? É por isso que se exige que primeiro fixem os limites, tá? Os extremos da totalidade do imóvel, para depois discutir a respeito da divisão. Então, é por essa razão, para evitar problema, né? Isso está previsto lá no 570 do CPC. Em relação ao procedimento, né? Como que é feito? Sinteticamente aqui em duas fases. A primeira delas, o juiz ele vai decidir sobre o direito em si, né? Sobre quem tem o direito. Em síntese, ele vai, na demarcação, ele vai fixar o local da linha divisória, tá? Ou vai fazer o traçado, ou determinar que se renove ali a, a linha divisória dos imóveis, e na ação de divisão ele vai demarcar também onde que são as novas propriedades, né? Como que vai ser dividido. E na segunda fase, né, um segundo momento do processo, vão ser realizados os atos necessários para efetivar a divisão ou demarcação. É uma parte meramente executória, né, complementar ali, em que você já tem a sentença, que ela pode ser tanto declaratória quanto constitutiva, mas você precisa de atos, né? Depende de um profissional ir até o local, fixar os marcos na terra mesmo, tá? Para que você saiba exatamente onde é o local. Então, é uma outra fase, vocês vão ver que ela tem umas peculiaridades, que é por isso que não é procedimento comum. Vamos então para o procedimento da ação demarcatória primeiro.
Bom, a inicial, vocês já sabem que ela deve cumprir os requisitos gerais, né? Então, além de ter a qualificação das partes, o endereçamento, aqueles requisitos que vocês já viram, eu comentei com vocês e vão ver em teoria geral do processo melhor, ela tem também que indicar os limites do imóvel e os seus confinantes. Então, o autor ele já tem que ter uma noção e tem que indicar onde que o imóvel começa, onde que o imóvel termina, né? Falar, olha, tudo indica que a linha divisória seja em tal local. Tem que ter, tá? No geral, o que que se aconselha, né? Para não ter muito problema para você. Já entra e já pede, aliás, antes de entrar, já pede para um profissional fazer uma planta do imóvel, né? Traçando os limites, porque no geral o profissional já vai saber, né? Onde fixar os limites exatos. E aí você já vai com uma prova documental muito forte, né? Já tendo um profissional ali desenhando onde que é a linha divisória. Isso pode ser discutido? Pode, já que, como eu disse, os dois títulos ali, as matrículas, as escrituras, podem estar conflitantes em um determinado ponto. Mas isso aí é o juiz que vai decidir. Então, na inicial já tem que indicar, tem que trazer essas indicações. Além dos limites do imóvel, você já tem que trazer os nomes, né, dos vizinhos, de quem você está querendo demandar. Então, você tem que saber, né, os nomes e a qualificação, se é casado, tem que qualificar o cônjuge também, tá? Além de vir instruída com o título de propriedade. Você tem que provar que o imóvel é seu para você poder discutir essas questões inerentes aí à propriedade do imóvel, né? Todos os confinantes, né, os vizinhos, serão citados, assim como os seus respectivos cônjuges, se forem casados. Terão prazo de resposta em regra de 15 dias, como nos demais que a gente já falou. E um detalhe, tá? A revelia, ou seja, se as pessoas não falarem nada, não apresentar contestação, não implica em confissão ficta, né? Não, dos fatos, neste caso. Ou seja, o fato de eu não apresentar contestação não quer dizer que eu estou concordando com a linha que vai ser traçada. Por quê? Porque isso vai depender de perícia. Então, apesar do autor ter narrado na inicial que a linha era em tal lugar, vai depender de perícia, independentemente de contestação ou não, o juiz vai determinar uma perícia aqui para poder esclarecer o caso. Então, eu posso não contestar o direito do autor de, de demandar, que eu também posso alegar que ele não é proprietário, enfim, uma série de matérias na defesa. Mas eu posso contestar o local da linha, né? Então, assim, não implica em confissão. A única coisa é que o processo vai continuar caminhando sem que ele seja necessariamente intimado em todos os casos. Tanto o autor quanto o réu podem alegar uso capião de uma determinada área certa. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que ah, você tem a sua propriedade de determinada extensão, tá? Deixa eu voltar lá para o quadro. Tirar essas linhas aqui. Não sei como que eu... Tá, vamos imaginar que tem essa propriedade sua aqui e tem o seu vizinho, né? Deixa eu tentar inserir de novo aqui um quadrado. E tem o seu vizinho aqui do lado, né? Uma outra propriedade. Então, aqui é o seu e aqui é o do seu vizinho. E está tendo discussão a respeito dessa linha divisória aqui entre os dois. Pode ocorrer, tá, por exemplo, de que... opa, onde que eu volto aqui? Pode ocorrer, por exemplo, de, de ser determinada depois da perícia, ou enfim, até mesmo antes, você realmente vê que a linha divisória é aqui. Só que, na verdade, de fato, a pessoa exercia a posse, por exemplo, esse imóvel aqui, o dono dele, exercia a posse de toda essa área aqui, ó.
tá? Ele exerceu a posse de toda essa área aqui, tá? Que não era do imóvel dele, só que foi uma posse mansa, pacífica, por um prazo determinado, e por conta disso, na contestação, o réu, que é esse do imóvel do lado, ele pode alegar, como matéria de defesa, o uso capião, a uso capião, né? Que é a modalidade de aquisição da propriedade. Então, passou um tempo, ele exerceu a posse aqui desse pedaço de imóvel do vizinho. Não teve contestação, aliás, não teve resistência, né, do vizinho, nem nada. E ele exerceu todo esse período de, vamos imaginar, 15 anos, sem nenhuma resistência e de forma mansa, pacífica, como se fosse o dono, ele pode alegar uso capião. Então, por mais que a divisa do imóvel realmente seja aqui no meio, ele tem grande chance de perder, né? E aí fixar a nova divisa realmente aqui onde terminava a posse do outro proprietário. Isso vale tanto para um quanto para o outro, tá? Então, ambos podem alegar uso capião, a não ser realmente que, por exemplo, só precise realmente aviventar os marcos, né? Descobrir onde era a real divisa e não tem nenhuma invasão ali de tanto de um quanto para o outro. Só precisa definir exatamente onde que fica o marco. Então pode ser que não seja necessário alegar uso capião. Após isso, vai ser observado o procedimento comum e o juiz vai determinar a perícia, né, a audiência e tudo que for necessário para esclarecer o caso. Aqui o artigo 579, ele vai dizer que o juiz ele deve determinar a perícia nesses casos. Por quê? Porque não tem como ele decidir com base na alegação somente do autor e do réu. Ele vai precisar de um perito profissional que determine ali as dimensões do imóvel e tudo mais. Onde que fica realmente a divisão do imóvel. A única possibilidade de dispensar essa perícia são nos imóveis georreferenciados. O que que é isso, né? Quando, eu salvo engano, em 2001, saiu uma lei que determinou que todos os imóveis do país fossem, fossem, o Rodolfo está mandando mensagem, mas eu não posso ver agora, tá? Eu vou continuar, depois eu paro. Então, saiu uma lei que determinou que todos os imóveis, eles fossem feitos esse georreferenciamento. O que que é isso? É um profissional, tá? Agrimensor, engenheiro, sei lá, ele vai até o seu imóvel, determina os marcos divisórios e ele vai anotar, por exemplo, as coordenadas, tá? Geográficas lá pelo GPS, tem todo um sistema específico. Ele vai determinar essas coordenadas. Então, não tem mais, se vocês forem pensar por esse lado, não tem mais como ter discussão a respeito da divisão da linha divisória do imóvel, porque a coordenada ela não vai mudar nunca, tá? Você pode ser que a cerca seja desmanchada, pode ser que, enfim, aconteça o que acontecer, você pega o seu GPS, anota as coordenadas, ele vai te levar no ponto exato que era a divisão do imóvel, né? Que era o marco do imóvel ali. Então, nesses casos, se o imóvel já era referenciado por esse sistema aqui, tá? Então, isso é averbado na matrícula do imóvel, né? Tudo mais. Então, se o imóvel já tivesse sido feito isso daqui, é dispensável a perícia. Porque muitas vezes o que vai ser necessário é somente o profissional pegar essas coordenadas, chegar no local e achar onde é o marco ali de divisão de um imóvel para o outro. Só para realmente fazer a nova cerca, por exemplo. Então não vai precisar discutir se o ponto é aqui, se o ponto é ali, tá? O ponto de divisão do imóvel. Somente nesses casos. Deixa eu ver o que o Rodolfo está falando, não sei se é alguma dúvida. Se você pudesse falar por áudio, Rodolfo, deixa eu ver aqui. Ah, tá, sim, tá assistindo junto. Eu vou ele falando que o Rodrigo e o filho dele estão assistindo juntos aqui, eu conto como presença dos dois. Eu vou até anotar aqui já para não esquecer. Pronto, anotado.
Então, pessoal, dando sequência, o juiz vai, em regra, né, o juiz vai determinar essa perícia, até porque, isso eu digo em regra, porque a maioria dos imóveis ainda não fizeram esse georreferenciamento. Tem um prazo, de acordo com o tamanho da área. Isso aqui falando de imóveis rurais, né? Então, a depender do caso, isso só vai terminar lá em 2025, salvo engano, para os imóveis menores. Então, muitos ainda não fizeram. Então, em regra, o juiz vai determinar essa perícia, para determinar onde que fica a linha divisória. E aí as partes vão poder se manifestar, né? Se acerca da perícia, pode contratar um assistente, né, para acompanhar e tudo mais. Então, é procedimento comum que vocês vão aprender com calma na matéria específica. Após a perícia, se for necessário a audiência e tudo mais, vai ser proferida a sentença. E aí o juiz vai verificar duas coisas. Primeiro, se não houver aqui a indefinição dos limites, ou seja, o perito chegou lá no local, tinha cerca lá e não tinha indefinição. Ninguém tá discordando daquilo. Nesse caso, não há, né, um dos requisitos aqui desse processo. Então, o juiz vai julgar improcedente, porque não tem ali por que o juiz determinar onde que é a divisa, onde que é a linha divisória, por conta justamente disso. Não tem dúvida. A cerca está lá, o local está certo, tá? Então, não tem dúvida. Do contrário, né, geralmente quando se ajuiza uma ação dessa é porque tem realmente dúvida. O juiz vai julgar o mérito e vai declarar onde que fica, né, essa linha divisória. Se é no local X, se é no local Y, e vai traçar, né, de acordo com a perícia, muitas vezes, o local correto. E aí, a partir dessa sentença que entra, de fato, a segunda fase que eu mencionei para vocês. Teve a sentença, beleza. Já definiu onde que é o local correto. Só que do papel para a prática, né, precisa de algum ato, né, de alguma coisa para fazer acontecer ali para que essa situação que já está definida na sentença ela venha para o mundo real, né? Então é a partir daí que ocorrem os atos de mero complemento, né? O perito, o perito, eu digo aqui, é o agrimensor, é o engenheiro agrônomo, enfim, quem faz essas medições. Ele vai ser mandado até o local para fazer aqui a fixação dos marcos, tá? Então ele vai chegar até o local, vai fixar é tipo um, o marco que a gente fala é tipo um bloco de concreto, assim, geralmente que se utiliza, um bloquinho de concreto que você faz um buraco na terra, assenta ali na localidade, põe a marca ali com as informações que forem necessárias, e aí a pessoa vai construir depois a cerca, enfim, o que for necessário para fazer a divisão, considerando essa linha que for marcada pelo profissional. Então, o perito ele vai fazer essas demarcações no local, tá? E aí, cada um que vai fazer a sua própria divisão, e os custos da divisão vão ficar de acordo com a proporção da parte de cada um, né? Já que a cerca, você não faz duas cercas, né, para dividir o imóvel, é uma só para os dois. Então, a pessoa tem que arcar com as custas na sua proporção do tamanho da parte da cerca que lhe cabe. Vão ser intimadas, tá? Depois que o perito fazer essa fixação dos marcos, ele vai emitir um relatório, tá? Então ele vai lavrar um relatório falando, olha, juiz, fixei os marcos, tal local, conforme na sentença, tal, tal, tal. Depois disso, as partes vão ser intimadas para se manifestarem no prazo de 15 dias. Por quê? E aqui que está a importância, né, de não se considerar a revelia da pessoa se ela não contestou no início. Ela pode não ter contestado no início, mas ela pode alegar aqui, por exemplo, nessa fase de execução aqui da demarcação, que os limites não foram fixados na localidade de acordo com o que foi determinado na sentença.
Pode ser por um erro do perito, que é meio difícil, mas pode acontecer. Um erro do perito, ou, enfim, algum, alguma motivação, os marcos, eles não estão de acordo, né? A linha divisória não está conforme foi determinada na sentença. E aí tem esse prazo para manifestação das partes, tá? E o juiz vai ter que decidir. Mas no geral aqui, eu imagino que seja bem difícil o perito errar nesses casos, né? Já que foi ele mesmo que foi a campo fazer essa demarcação. Então, vai ser lavrado um auto, né? Um auto com a descrição minuciosa dos limites. E a partir de então, com esse auto, a pessoa vai e faz a averbação lá no cartório de imóveis para que isso fique constando na matrícula de cada um, justamente para ter ali uma publicidade, né, e uma efetividade perante terceiros, né, e não ter mais esse problema. Então, depois do auto, vem uma sentença que homologa, né, homologa esse auto de demarcação, tá bom? Então, só vai homologar o que está escrito ali e aquilo que está no auto que vai valer. Deixa eu colocar meu carregador aqui, senão vai acabar a bateria. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu sei que quem entrou depois pode estar com alguma dificuldade aí, mas aí vocês assistam também o começo da aula, se for o caso, depois que tiverem tempo, até hoje à noite eu acho que eu consigo postar já no aula. Aliás, no grupo, né? Porque a nossa disciplina ainda não está disponível. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer esclarecer? Bom, então vamos dar sequência para a ação divisória. O procedimento da ação divisória, pessoal, é basicamente similar, né? Bem próximo do que a gente falou da demarcatória. Lembrar que a ação divisória é quando existem, então, alguns condôminos, né? Pessoas que têm uma propriedade em comum, que uma delas ou todas querem se separar, querem dividir os imóveis. Então, de um imóvel surgem mais de um. A inicial ela vai ter que ter todos os requisitos gerais, além da prova do domínio, né? Vai ter que ter o título ali de propriedade do bem, já que você não pode dividir o que é dos outros, né? Então é bem isso. Você tem que individualizar o imóvel, ou seja, o ideal é que, como eu disse para vocês, contratar um profissional previamente já para fazer todo o memorial do imóvel, colocando, olha, eu até ia trazer para vocês, mas a imagem estava muito ruim, porque é muito antiga também. Desse imóvel que eu mencionei, que era da família, quando ele foi dividido, era a mesma situação, estava em condomínio, existiam lá inúmeros irmãos, somente 12, tá? 12 pessoas da minha avó, que eles estavam em condomínio, em um imóvel só, e aí precisava fazer essa divisão. E aí, isso que eu queria mostrar, mas a imagem tá péssima, tá bem apagada, bem antiga, né, do 77, se não me engano, 74. E aí tem o imóvel total, tem toda... Deixa eu trazer aqui, que talvez fique mais fácil. Então, por exemplo, nessa descrição, individualização do imóvel, imagine aqui um sítio único, né, de propriedade desses vários irmãos aqui. Então, na descrição, o profissional que vocês contratarem vai fazer o seguinte: vai fixar toda a demarcação do imóvel, né? Se já tiver tudo correto, vai colocar que em determinado ponto aqui tem uma estrada, tem uma servidão de passagem, aqui tem uma casa, aqui tem um lago, tem um rio que passa o imóvel, tem rede de energia elétrica, tem benfeitorias, vai descrever tudo que tem no imóvel. Por quê que isso é importante? Em regra, tá? A divisão dos imóveis, ela vai observar a questão do valor, tá? Do valor do bem. Não necessariamente a quantidade de terra vai ser a mesma, tá? Porque, por exemplo, você pode pegar uma quantidade, uma gleba de terra, né? Um pedaço de terra, em que não tem nenhuma benfeitoria, não tem energia elétrica, não tem poço artesiano, não tem casa, não tem nada. E o outro pedaço do seu outro condômino pode ser que pegue tudo isso.
Então, o dele vale mais do que o seu. Então, geralmente se divide ali de acordo com o valor, tá? Então, procura-se estabelecer um valor, as propriedades divididas de acordo com um valor igual, né, ou muito aproximado de cada um. Então, isso vai levar em consideração tudo que tem no imóvel. É para isso que existe essa individualização do imóvel e geralmente por meio de um profissional qualificado para fazer isso. Então, ele vai fazer um laudo, vai fazer todo um memorial descritivo de tudo que consta no imóvel, do valor aproximado de cada parte, tá? Então, a partir daí que vai ser feito a divisão, né, a separação. Necessária a qualificação de todos os condôminos, tá, das áreas ocupadas, e as benfeitorias, tudo mais, já que as pessoas podem, inclusive, morar no imóvel, tá? É de propriedade de todo mundo, nada impede que elas residam lá. E aí, isso vai ser importante também porque, no momento da divisão, elas vão ter preferência, é claro, de permanecer onde elas residem. Então, o engenheiro ali vai ter que se virar para tentar, conciliar essas partes e dividir de uma forma mais razoável possível. Indicar também a origem da comunhão, se foi por herança, se foi doação, se foi, enfim, os mais variados motivos. A partir daí, da inicial, os réus vão ser citados, né? Quem são os réus desse processo? São os demais condôminos, em regra, já que eles resistem aqui à divisão. O que pode acontecer? De não ter resistência, todos estarem de acordo, só que existir algum menor envolvido ou incapaz. E aí pode ser uma ação divisória consensual, né? Então não vai ter réu, tá? Em regra. Mas no geral aqui sempre tem algum conflito. Então você vai colocar todos os demais condôminos no polo passivo e eles vão ser citados para apresentar defesa em 15 dias. A contestação. Também podem alegar as mais amplas matérias da contestação, desde questões preliminares, né, como algumas coisas que vão gerar aí a, o julgamento sem resolução do mérito, até a falta de domínio, né, ou seja, a pessoa não é proprietário, não possui aquele imóvel. Pode alegar uso capião também, desaparecimento do condomínio. Muitas vezes a pessoa já repartiu, já dividiu aquele imóvel. E aí ela pode alegar isso na própria contestação, se for o caso. E se não for alegada a matéria que prejudique o direito de dividir, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito para depois verificar as demais questões. Então, a menos que tenha algo que prejudique esse direito de dividir, ou seja, não existe mais o condomínio, já foi dividido o imóvel. Então, não tem por que o juiz fazer uma nova divisão, né? Se isso for verificado, o juiz vai julgar improcedente a demanda. Do contrário, se nada impede a divisão, o juiz vai realmente verificar aqui as demais questões, né, que forem alegadas. Se não tiver mais nada pendente, ele vai determinar também um profissional, do mesmo modo, né, que a gente falou antes aqui. Um profissional para fazer essa perícia, tá? Mesmo que a parte leve a algo particular, o juiz ele vai determinar o que o perito judicial faça o serviço. E ele não é vinculado ao que o perito diz também. O perito ele é um auxiliar da justiça, ele não é o próprio juiz. Quem define os limites e a divisão é o juiz. Então vai determinar essa perícia, e aí, assim, vai começar a discussão, né, de quem vai ficar com qual quinhão, né, com qual parte. A partir de então, as partes elas podem solicitar em juízo ali o seu quinhão, né, que se diz, a sua parte, né, e o juiz, ao final, vai fixar a sentença, né, extinguindo já de vez o processo, determinando a divisão e extinguindo o condomínio, na verdade. Então, uma pessoa, como eu tinha feito o desenho para vocês, do exemplo, né, uma pessoa vai ficar com essa parte do norte, a outra com a parte do sul, e aí cada um vai ter o seu imóvel individualizado, tá? Pessoal, eu acho que, em síntese, é isso, tá?
A questão da segunda fase desse procedimento aqui da ação divisória é da mesma forma, tá? É o caso do perito, né, do profissional ir até a campo e fazer a fixação dos limites ali das divisões daquele imóvel. Então, é esse serviço mesmo de divisão, que a pessoa vai lá, depois lavra aquele auto. A mesma coisa, as partes têm o prazo para se manifestar e ao final o juiz vai dar a sentença final mesmo. Vai homologar, na verdade. Tudo certo até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Senão a gente passa para a correção dos exercícios. Tudo tranquilo, professor. Qualquer coisa vocês falem aí. Vou pegar aqui os exercícios. Deixa eu abrir aqui, que na verdade está no outro. Mandei no grupo lá de vocês, vou baixar. Aqui está no outro computador aqui. Só um minutinho. Eu já pego a lista e a gente já faz essa correção, pelo menos já fica livre. Eu acho que a maioria de vocês foi bem também, então não tem muito problema quanto a isso. Pessoal, eu devo passar um outro questionário muito em breve, tá? Ou enfim, algum trabalho para vocês finalizarem essa pontuação o quanto antes, tá? Já que os prazos que a gente tem nesse segundo semestre, eles são bem curtos, né? Só pegar aqui o... Se vocês quiserem ir abrindo também, eu vou compartilhar na tela, mas se quiserem ir abrindo aí a atividade de vocês para acompanhar, ver o que acertou, o que errou. Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Bom, vocês devem estar vendo aí a outra tela, a dos exercícios, né? Então vamos lá, pessoal. Acho que as questões estavam relativamente tranquilas, né? Eu procurei. Até foi difícil de encontrar, na verdade, questões sobre a temática. Muitas vezes as questões misturam coisas de outros assuntos que vocês não viram ainda, mas uma eu tive até que fazer, não encontrei sobre ação de exigir contas. Bom, a primeira. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Sobre esse procedimento, está correto afirmar que: correto é a B. Ocorrendo recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com prova do depósito e da recusa. Alguma dúvida em relação a essa? É basicamente o que fala na própria lei, né? Deixa eu ver qual artigo aqui. Só achar aqui. Está no 539, parágrafo segundo, tá? Não. Parágrafo terceiro, que vai falar da questão de um mês, né? De um mês aqui. Vamos lá, então. Vocês vão falando se tiver dúvida, tá? A2. No que diz respeito à ação de consignação em pagamento, assinale a alternativa correta. A correta aqui é a C. Na petição inicial, o autor deverá requerer o depósito da quantia devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. É também a letra da lei, é o que eu falei para vocês na aula, né? Quando entra com a ação de consignação em pagamento,
você pede para o juiz a primeira coisa, que autorize o depósito. A partir do momento que o juiz autoriza o depósito, no prazo de 5 dias, tá? Você tem que fazer o depósito. Se não depositar, o seu processo é extinto. Isso está no... Tá no 542, inciso 1, tá? A 3. E essa fui eu que tive que inventar porque não tinha questões específicas. João e Joaquim são sócios em uma empresa do ramo logístico. Joaquim, na qualidade de administrador dos negócios, semestralmente apresenta o balancete das contas da empresa, a fim de que sejam apurados os valores gastos e recebidos no período. João, não concordando com as informações prestadas pelo sócio, ajuiza a ação de exigir contas em face do sócio. Este, sendo devidamente citado, não apresenta as contas e nem oferta a contestação ao pedido. Sendo assim, e aí o que acontece? A correta é a D. O que vai acontecer? É a revelia, né? Já que ele nem contestou, nem apresentou contas, e é reconhecido o dever do réu de prestar contas, tendo este o prazo de 15 dias para apresentá-la. Lembra que eu falei, né? Que quando ocorre isso, a primeira fasezinha ali do processo é decidir quem tem o direito ou não, dever, né, de prestar contas. Definido isso, o juiz vai fixar o prazo para apresentar e se o réu não apresentar, vai ser facultado o quê? Ao autor, tá, que faça a apresentação das contas. E a pena sobre o réu é de ele não poder impugnar aquelas que o autor trazer, né, aquelas contas. Então isso também está no artigo 550, parágrafo 5º. A 4. Quanto aos procedimentos especiais e sua disciplina no Código de Processo Civil, assinale a correta. A. A modalidade de consignação em pagamento extrajudicial, prevista no parágrafo 1º do 539, não é obrigatória, constituindo-se faculdade do devedor fazer uso dessa ferramenta. É também o que eu disse para vocês. Não está no código, né, mas estava na explicação da aula, doutrinário. É uma possibilidade a via extrajudicial, só que não é obrigatório você procurar a via extrajudicial para depois procurar o judiciário, se você quiser. Então, você pode optar. E, por fim, quanto aos procedimentos especiais, assinale a correta. Quanto à ação de consignação em pagamento, tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. É o que eu falei também para vocês na aula. Se eu tiver que pagar um valor todo mês, tá? Ou, enfim, a gente dá o exemplo mensal porque é o mais comum, né? Todo mês. Você não precisa ficar pedindo todo mês para o juiz abrir o prazo para pagamento. Já pode pedir desde o início para que faça esse depósito sucessivo, tá? Enfim, deixa eu ver aqui se tem um artigo que fala especificamente sobre isso. É aqui, ó. É a letra da lei mesmo, né? 541, tá? É o que fala a resposta aqui. Sobre as questões, vocês têm dúvida? Deu para fazer tranquilo? Acho que a maioria tirou nota satisfatória. Pessoal, como eu falei no começo da aula, vocês vão ter uma certa dificuldade nessa disciplina, porque ela não é uma coisa muito lógica de uma aula para outra. Cada tópico, cada aula é um procedimento diferente. Então, é focar e realmente revisar a matéria que vocês estão vendo. Não deixar acumular para estudar para a prova, porque vai embananar a cabeça de um modo que é difícil. E também vocês não têm o conteúdo que seria prévio, né, necessário para entender de forma mais clara a questão
do direito civil, que vocês ainda estão vendo, direito, a teoria geral do processo e de conhecimento que estão vendo. Então, vai ter que ir com bastante calma e cuidado para não se confundir e ficar perdido. Mas a gente dá conta. Bom, eu vou encerrando a aula por aqui então. Já anotei o nome de todo mundo aí de vocês que estavam presente. E a gente se vê até semana que vem, tá? Eu espero conseguir mandar a aula um pouco antes para vocês, o esquema pelo menos para vocês estudarem. Vou tentar fazer até o fim de semana da semana que vem já. E mandar também o exercício, o próximo exercício para que vocês façam. Vou dar um certo prazo aí para que vocês tenham tempo. E então a gente se vê até semana que vem, pessoal. Se tiverem dúvida, vão procurando aí pelo WhatsApp, e-mail, tá? Então, tchau, tudo de bom aí para vocês, tá? Ok, professor. Tenha uma ótima semana. Tudo de bom. Ah, professor, Obrigado. só quanto ao conteúdo. Porque, por exemplo, para esse questionário, a gente foi pelo que a gente tinha ouvido na aula. Não teria como estar disponibilizando os links para a gente estar assistindo, pelo menos as aulas, para conseguir, vamos dizer, estar respondendo o questionário com mais tranquilidade, tipo, ter uma certeza maior. Porque aqui a gente, tipo, foi trocando ideias aqui, mas fica aquela coisa, gera dúvida, e aí a dúvida que leva a gente muitas vezes mais ao erro, né? Vocês Porque no meu. vocês não acompanharam o grupo. É que eu mandei no. Eu venho mandando, pessoal, como não está disponível a disciplina no AVA ainda, não sei o que eles vão resolver com isso, porque o prazo que eles tinham me dado era até ontem para aparecer no sistema. Pelo que eu tinha visto ontem, não estava disponível ainda. Eu vou entrar em contato de novo hoje com o diretor para verificar se o que vai fazer. Mas enquanto isso, eu venho postando no grupo do WhatsApp. Os links das aulas gravadas. É que às vezes tem mais conversa e vai ficando para trás. Mas entrem nos documentos e dados pelo WhatsApp e vão na aba, não sei como que aparece no celular de vocês, mas no meu tem a aba de documentos e links. Então, se entrar nos documentos, vocês vão ver que eu mando o esquema de aula por lá também. E os links, vai ter os links da gravação das aulas, tá? Às Tá vezes ok. você ter que retornar um pouco no grupo, porque realmente tem conversa de outras coisas, de outras disciplinas, e vai ficando para trás. Se vocês conseguirem favoritar, pelo menos o link da aula, da gravação, aí fica mais fácil de localizar depois. Quer ver? Deixa eu ver quando que eu enviei a última. Ó, no dia 7/9. Não lembro que dia que caiu, mas eu enviei as questões. Deixa eu ver a aula. No dia 2/9 eu enviei o link da gravação e o link do esquema de aula, da aula 2. Será que eu não enviei a 3? Pode ser, mas a 3 não caía também naquele questionário. Eu não enviei a 3. Realmente, só a 3 eu não enviei. E eu vou enviar, na verdade eu estava esperando ficar disponível o sistema, foi isso mesmo que eu não enviei. Geralmente no mesmo dia ou no outro dia da aula eu mando no grupo. Só que a aula passada, da semana passada, realmente eu não mandei por conta do sistema que eu fiquei esperando para ver se retornava. Eu já postaria direto no AVA. Mas como não voltou, eu esqueci de mandar ontem. Eu vou mandar isso hoje ainda para vocês. E a de hoje também eu já mando no grupo, tá? Então vão acompanhando no WhatsApp por enquanto, até a gente não resolver a questão da disciplina no AVA, né? Porque eu também estou sem acesso, não é só vocês. Estou dando aula aqui, mas estou sem acesso ao sistema, tá? Ok, professor. Obrigado. Certo? Por nada. Aí, qualquer coisa, me procure também no WhatsApp, mas vão acompanhando o grupo, então. Quando vocês virem que eu mandar alguma coisa, tentem marcar a mensagem como favorito, porque aí fica mais fácil de localizar, beleza? Pessoal, então eu vou encerrando por aqui, tá? A gente se vê semana que vem. Obrigado pela presença aí. Até mais.